Senhoras e senhores, para proferir a palestra magna do 6º Encontro dos Revendedores de Combustíveis do Centro-Oeste sobre cenário político e econômico brasileiro, convidamos o jornalista e escritor, formado pela Unicamp e pós-graduado em Ciência Política pela UNB, Gerson Camarote. Olá, tá funcionando? Eu vou querer só uma água. Olá, boa noite. Eu não sei se eu fico aqui, vou ficar aqui mais perto aqui, ou vou ficar aqui mais aqui embaixo. Acho que dá para todo mundo ver aí atrás? Dá, acho que vai ficar mais próximo aqui a nossa conversa. Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite, viu, Daniel? Fiquei muito impressionado aí com sua juventude aí, desejo muito sucesso aí nessa renovação aqui em Brasília. Eu vi o Gil falando, o posto fica aqui do lado, viu? O famoso posto da Lava Jato. Já virou um ponto turístico aqui em Brasília. Quem quiser, e aqui é só atravessar a rua, é muito próximo daqui. Mas isso mostra realmente a questão como vocês vivenciam e às vezes até uma competição desleal, como foi bem colocado aí pelo Gil. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, eu estou cada vez mais à vontade. Essa altura do campeonato, eu comecei lá uma vez com o Alfredo, lá em Porto de Galinhas, e eu acho que a cada momento aqui eu vou encontrando novos amigos. Passei por Manaus, Vitória, agora aqui Brasília, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. E isso daí, eu estou conhecendo muito o setor. Acho que no início eu estava conhecendo um pouco, eu já estou expert no setor. E eu estou em casa também porque Brasília eu adotei há 21 anos, então estava vendo as imagens aqui de Brasília, imagens lindas. Eu acho que essa cidade é um momento da seca de Brasília. Eu acho que quem está vindo de fora, no lugar mais úmido lá de Manaus, Belém do Pará, sente mais um pouco, né, Lelo? Você que vem, vai e volta toda semana, mas também aqui tem esse momento, é o momento do IP amarelo aqui. Quem puder passar pela esplanada dos ministérios vai poder ver. A cidade é linda, o pôr do sol aqui é especial nessa época do ano, apesar da seca. Enfim, concluído a propaganda da cidade, que é a cidade que eu vivo e eu gosto muito, vamos começar aqui um pouco sobre o cenário político e econômico do país. Lelo estava falando um pouco da crise. Eu vou começar. Como tudo está andando muito rapidamente, do ponto de vista do avanço da questão do cenário político, eu vou começar com o factual, que é que a gente está vivendo nesse momento. Você já teve uma primeira denúncia em relação ao presidente Michel Temer, a partir daquela delação da JBS. Essa denúncia ela não passou na Câmara dos Deputados e você agora está tendo a possibilidade concreta, isso deve acontecer, de uma segunda denúncia. Foi apresentada a delação de um personagem importante, o Lúcio Funaro. O Lúcio Funaro, por causa, inclusive, daquelas facilidades em relação à delação da JBS, você está tendo, percebe-se bem, um cuidado especial do ministro Fachin, porque houve críticas em relação digamos assim, toda a negociação e toda a vantagem recebida, inclusive a questão de não ser nem julgado. Não seria o caso do Lúcio Funaro, que ele estava negociando a questão da pena, o cumprimento da pena em regime fechado, e isso daí é alvo de uma análise um pouco mais profunda do ministro Edson Fachin. Isso não significa que não vai sair essa delação. Agora, do ponto de vista político, há ambiente para passar na Câmara dos Deputados, que é que todo mundo se pergunta, como é que vai ficar essa segunda delação? Deve ser homologada e não deve passar como não passou a primeira.
E aí você vem um outro momento que eu acho que, do ponto de vista político, você tem um fator que aí é o fator que eu vejo ali do ambiente político do país. Ela não passa, mas não passa a um custo muito elevado. Então você tem ali uma mobilização, você tem uma mobilização do governo muito forte. Lela é líder da maioria, então não é fácil do ponto de vista político você conseguir alinhar um número elevado de parlamentares e esse capital que está sendo jogado em relação a isso, você acaba tirando de um capital que eu também considero fundamental, que é essa agenda das reformas. Ela é fundamental para o país. Eu acho que esse diagnóstico é o diagnóstico essencial para esse governo, para o próximo governo e para um bom período do país. Se a gente, há 20 anos, em relação à reforma da Previdência especificamente, a gente teve a infelicidade, eu estava naquela votação de por um voto, foi o voto do Candia, eu me lembro bem, o deputado Candia estava ex-ministro do Planejamento, por um voto, a idade mínima e a reforma da Previdência não passou naquele momento. Hoje a gente poderia estar em outro patamar por causa do gasto excessivo que se tem em relação ao custo da Previdência no país. E principalmente você tem um custo da Previdência do funcionalismo público, que esse daí, se você pegar a proporcionalidade em relação ao servidor público e o gasto em relação da iniciativa privada como um todo, do servidor que não é do trabalhador comum, a gente vê ali realmente como é penoso para o país, como o país prefere, do ponto de vista orçamentário, investir na aposentadoria, ao invés de, por exemplo, obras, setor de saúde, setor de educação. O Brasil priorizou a Previdência. E aí é o momento de se fazer no país um debate sério sobre isso. E isso daí precisa sim ser feito, inclusive no ano eleitoral. É preciso ter coragem de se enfrentar esse tipo de discurso. E eu digo que tem que ter coragem porque o ideal, inclusive, é que isso pudesse já estar sendo feito. E houve uma paralisia. E aí, o grande questionamento e a minha grande preocupação especial é em relação ao que pode ser deixado de fazer nesse momento. Então, a gente está adiando uma agenda que é uma agenda fundamental para o país. Eu não vejo, hoje nesse cenário, a gente vai ter muito pouco tempo até o final do ano. Então, vai ter um investimento enorme do governo em relação a essa segunda denúncia. Tudo indica que seja mais uma e não mais duas, não haverá mais tempo de fazer uma segunda denúncia pela Procuradoria, uma terceira denúncia pela Procuradoria-Geral da República. Você tem a mudança da meta, isso daí tudo também precisa de um gasto político muito grande. Você tem a reforma política, que era dificílima e que a gente está vendo que é algo fundamental para o país, mas com um debate que está acontecendo de uma forma com interesse muito exclusivo na eleição do próximo ano. E aí são tantos os interesses que a gente está vendo que está difícil se conseguir um consenso lá na Câmara dos Deputados, no Congresso como um todo, em relação à reforma política. E diante de tantas agendas, eu acho que a agenda principal do país corre o risco de não ser concluída esse ano. Então é algo que a gente é preciso, e eu acho que vocês, como integrantes aí do setor, que é um setor importante, ativo na sociedade, como vocês se mobilizam, como vocês estavam se mobilizando, por exemplo, em relação ao aumento de tributos na área de vocês, como vocês conseguiram se mobilizar isso muito recentemente, é algo também para que vocês coloquem isso no radar e no debate interno de vocês. E que vocês mobilizem
a sociedade, onde vocês são formadores de opinião em relação a essa prioridade. A reforma da Previdência, ela vai fazer, ela é um divisor de águas no país. É lógico que você tem ali, em relação por exemplo, o rombo nas contas públicas, você tem um percentual que você tem ali, teve aumento de servidor, não era para ter tido, claramente você viu um erro do governo, não era para ter tido aumento. O governo não tinha mais condições orçamentárias de ter dado aumento ano passado, quando recebeu da gestão anterior, já vinha acordo de gestões anteriores. Mas a gente está vendo que era tão inviável, eu chegava a comentar muito isso, assim, como a equipe econômica permite esse tipo de aumento? Porque tinha que ser liberado, porque senão haveria uma paralisação, por exemplo, em ano de Olimpíadas. Mas, enfim, é um debate que deveria ter sido feito, está sendo feito agora. Eu acho que agora de forma mais clara, mais transparente. Questões estão sendo colocadas orçamentárias, que aí eu acho que tá se jogando. Tanto que o mercado está recebendo isso bem. Esse tipo de debate mais franco, mais direto. O adiamento do reajuste dos servidores, isso daí coloca uma necessidade. Você tem uma medida amarga que está sendo colocada, não é só aumento de imposto, como a gente estava vendo a mobilização do governo no primeiro momento, para tentar manter aquele rombo, que já é um rombo elevado, diga-se de passagem, já herdado do governo anterior, e herdado de forma muito elevada, mas que esse rombo nas contas públicas, do jeito que estava caminhando, não permitia alguns exageros mantidos, como também aumento do Bolsa Família. Eu não estou aqui sendo contra aumento de servidor público, eu acho que tem que ter, é importante, tem que valorizar, o servidor público tem um papel fundamental no país. Quem recebe Bolsa Família também tem essa necessidade. Eu acho que dá uma igualdade social maior ao país, mas a gente tem que discutir, temos condições, o país tem condição do ponto de vista orçamentário, é preciso fazer esse debate. Então, quando a gente vê a reforma da Previdência perdendo o bonde ao longo desse ano, e aí é lógico que estava bem encaminhada, e a crise política que tomou conta do governo Temer com a delação da JBS, essa desmobilização, acabou tirando essa reforma da Previdência do rumo, estava muito bem encaminhada, quem acompanha lá o Congresso, até o dia 17 de maio, era um cenário espetacular. Você já estava ali já na contabilidade de ter números suficientes para uma reforma da Previdência, porque ela é uma reforma impopular, principalmente para quem está num momento, numa casta, num privilégio maior, quem tem essa condição de estar ali no funcionalismo público, que é uma elite do país, e isso daí você tem uma reação maior, mas era necessário fazer e estava sendo bem tocada essa reforma da Previdência. Infelizmente, do ponto de vista de país mesmo, a gente vê ali uma crise política gravíssima, não por acaso. Você tem ali um presidente da República conversando com um empresário, uma conversa, no mínimo, não republicana, que deveria ter tido outro tipo de procedimento do próprio presidente da República. Olha, aqui não dá mais para te ouvir, essa conversa não dá, mas não, ela teve uma sequência, foi uma conversa que teve ali uma gravação de quase 40 minutos, pelo menos, de conversa, e a gente vê uma conversa que acabou gerando toda essa crise política. Eu voltaria agora para fazer uma rápida análise, assim, por que chegamos a essa situação do ponto de vista político e econômico, tá? A gente pega ali, recuar um pouco nesse cenário, e aí eu vou fazer um rápido análise para a gente chegar a um bate-papo mesmo, transformar essa conversa num bate-papo.
Se a gente pegar o ano a crise 2008, a crise mundial, você vê ali um momento que estava no governo Lula, um ajuste muito forte das contas públicas. Você tem um governo que tem a Carta aos Brasileiros, depois o Palocci assumindo, fazendo um ajuste significativo nas contas públicas, a partir de 2003, já com algumas questões sendo enfrentadas, inclusive em relação ao funcionalismo, que estava dando um norte no país. Isso daí, inclusive a condução da economia deu uma blindagem ao ex-presidente Lula durante o escândalo do Mensalão, que ali também foi uma crise política no governo dele sem precedentes, e ele superou, inclusive, com reeleição, graças a medidas tomadas naqueles 3 anos anteriores. E se a gente lembrar na grave crise econômica internacional do ano de 2008, você tem uma inflexão na economia, você faz uma política anticíclica aqui no país. E essa política anticíclica, o que deveria ter sido e funcionou muito bem durante meses ou um ano, aquilo dali o pessoal se empolgou em ano eleitoral, no ano de 2010, ali acabou que foi soltando benefícios, concessões, todo tipo de vantagem do ponto de vista, o que não poderia ter sido dado com medidas de longo prazo, aquilo foi estabelecido como uma política de país, e política econômica de país. No ano de 2010, você veja ali, o Brasil estava numa expansão. Por exemplo, quem mora em Brasília sabe como os preços estavam todos inflacionados. Preço de metro quadrado de apartamento, tudo, porque aquilo ali era um dinheiro fácil que estava jorrando no país como um todo, que a gente está pagando esse custo até hoje. A gente está pagando esse custo. Era uma marolinha, era fácil de enfrentar. Não era bem assim. A gente está vendo que não era bem assim. 2010, Dilma eleita com esse ambiente de bonança e ajustes que precisavam ser tomados e precisavam ser feitos, esses ajustes não foram feitos. E o que a gente vê é que, pelo contrário, a gente vê uma tentativa de maquiagem em vários setores, na economia como um todo, aí essa questão das pedaladas, e tentar controlar o incontrolável de forma artificial. A inflação, a gente viu ali, por uma canetada, ela mudando toda a questão do setor elétrico para diminuir a conta de energia, com isso tentar segurar a inflação. No setor de vocês, que aí é petróleo diretamente, combustível diretamente, a gente viu como teve a política direcionada em relação à Petrobras. Muito claramente, quando os preços estavam subindo no mundo inteiro, a gente via ali sendo mantido de forma artificial no Brasil. E isso tem um preço. Você teve uma destruição ali da principal empresa estatal brasileira. E como ela perdeu, não estou nem falando de esquema de corrupção, estou falando que aí Lava Jato é um outro capítulo que eu acho que eu vou deixar aqui para as perguntas. E tudo isso foi sendo mantido de forma artificial até a eleição do ano de 2014. Então você tem ali um cenário que estava o Brasil explodindo e que foi segurado mais alguns meses numa campanha de marketing muito bem feita. A gente está sabendo agora a que custo foi esse marketing, que aí é a questão da Lava Jato, como é que foi pago, como aconteceu isso, mas um marketing muito bem feito, de que tudo estava bem, taxa de juros, e isso daí acabou garantindo, mesmo no sufoco, a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Pouco tempo depois, Dilma
dias depois, não digo nenhuma semana, você já teve ali sinalização de mudança de taxa de juros, de inflação, ou seja, o cenário não era mais aquele. Resultado disso, a gente vê a popularidade da Dilma desabar antes mesmo de iniciar o segundo mandato. Isso daí, a popularidade afetando a governabilidade. E eu conversava muito com os ministros da época da Dilma, tanto o Jacques Wagner, que era chefe da Casa Civil, o Berzoini, que era secretário de governo, secretário de Relações Institucionais, e os dois falavam muito, olha, não adianta, um presidente tem que ter governabilidade. Então, se ele não tem maioria, pelo menos ali, para você aprovar matérias, não adianta você ter 171 votos, você tem que ter uma maioria, algo mais expressivo para governar. Eles reconheciam isso. Então, Dilma cai por falta de governabilidade. Não é que ela tivesse 171, ela não teve nem esses 171. Então, do ponto de vista político, o impeachment ele é traumático para as instituições, ele é traumático para o país. A gente já viveu isso no Collor, a gente está vivendo e vivemos isso com a Dilma. Em relação ao Temer, ele tem governabilidade, mas agora a gente está vendo, ele tinha uma governabilidade muito sólida assim que pós-impeachment, mas agora a gente está vendo uma governabilidade frágil, tanto que uma reforma constitucional como da Previdência, a gente vê a fragilidade nesse momento. Então, como rapidamente aquele ambiente político ele mudou completamente, como ele ficou deteriorado rapidamente. E diante disso, o que a gente tem agora, o cenário político do próximo ano, que é um cenário em aberto. Em aberto porque você tem ali, eu diria, faria um paralelo com o ano de 1989, quando a gente teve a primeira eleição direta depois da redemocratização. Então, naquele momento, a gente tinha no país uma pulverização de candidaturas. Eu acho que vai acontecer algo muito semelhante no próximo ano. Então, você vai ter da extrema-direita à extrema-esquerda, de um Bolsonaro. Eu acho que o Lula, eu acho muito difícil ser candidato, por questão jurídica e até mesmo internamente na política. Você já vê ele preparando uma candidatura do Haddad. Você tem ali candidaturas do centro, partidos como o PSDB que disputam internamente. Então, criador e criatura, o Alckmin e o Dória estão disputando, e já há um incômodo no Ninho Tucano. Candidaturas antes consideradas, como por exemplo do Aécio Neves, tragadas pela Lava Jato, e outros nomes também. Então, esse é o cenário do país no ano de 2018. E essa questão do discurso do próximo ano é muito importante. Ela até estava falando aqui, eu tenho falado isso porque eu acredito nisso daí. Mais importante, eu acho, diante disso, do que personagens que surjam, um discurso salvador da pátria, a gente já viveu, a gente já vivenciou isso no Brasil, no ano de 89, essa coisa de uma personalidade ali que estaria salvando o Brasil, o caçador de marajás, que foi o Collor, e a gente viu no que deu. Eu acho que é o momento de prestar atenção nesse discurso. E o discurso impopular talvez seja o discurso mais importante para o país. Alguém que tenha coragem e tem que saber quem vai ter de enfrentar esse diagnóstico que a gente está vendo. Porque se a gente não enfrenta essa questão das contas públicas, então eu vejo, sempre quando eu vou conversando pelo Brasil, eu tenho tido essa oportunidade de viajar o país muito para ter esse tipo de conversa, esse tipo de troca. Todo mundo se preocupa muito em nome. É legítimo se preocupar com o nome, mas eu acho que a gente tem que se preocupar com esse discurso de responsabilidade
em relação às contas públicas. Alguém que tenha coragem de mostrar, olha, não vai ser fácil, é muito difícil, a situação é extremamente delicada, já poderíamos estar numa outra curva. Eu acho errado ficar... Tem um setor que fica, não, porque a Lava Jato poderia agora parar. Não dá para relativizar o combate à corrupção. Acho que a gente não tem que relativizar isso. Seja partido A, B ou C. Eu acho que não dá para a gente tratar de forma diferente. Mas como tudo isso está atropelando o ambiente político do país há pelo menos 3 anos, eu acho que o próximo ano é um ano de muita reflexão do país, principalmente em relação a essa questão desse discurso, um discurso de responsabilidade fiscal. Eu acho que quem fizer esse discurso... Você teve ali no país, por exemplo, na eleição do ano passado, alguns poucos prefeitos eleitos agora, né, candidatos, tiveram coragem de colocar esse discurso como uma prioridade. Alguns foram eleitos, porque a situação, às vezes, do município era tão caótica que um discurso realista acabou sendo o discurso eleito, sendo o discurso identificado pela sociedade. Então, esse talvez seja o mote principal para o ano de 2018. Eu acho que vocês, que são formadores de opinião, acho que vocês têm também muita responsabilidade em cobrar esse tipo de postura e fazer esse tipo de questionamento para as candidaturas que estão ali em formação no próximo ano. Eu acho que já falei bastante. Celso, de vez em quando, puxa a minha orelha para dizer que está na hora. Eu vou passar para a gente iniciar um bate-papo e aí a gente pode perguntar sobre o que vocês quiserem. Eu vou ter essa mesma sinceridade que eu falo, eu vou responder, não tem pergunta que não possa ser feita. Então, eu vou abrir, né, Celso, para a gente fazer nossa conversa aqui. Sair do monólogo. Paulo. O que você está achando da caravana do Lula? Vamos lá. Tá bom, é importante a gente falar sobre tudo aqui. Bem, o Lula, o que é que ele está fazendo? Essa caravana dele, essa campanha que a gente está vendo, Paulo, muito precoce do ex-presidente Lula. Primeiro, não é comum isso com tanta antecedência. Isso mostra o seguinte, mostra só que de fato, uma estratégia política em relação a uma situação muito delicada do ponto de vista jurídico dele. Eu acho que quando a gente estava lá em Manaus, ele não tinha sido condenado, já estava indicativo de ser condenado, e ele acabou sendo condenado no mês de julho. O ex-presidente Lula, ele muito provavelmente, pela materialidade que já tem só em relação a um caso do triplex, muito provavelmente ele deve ser condenado em segunda instância. E todo mundo me perguntava, não, mas ele em segunda instância ele já vai ser preso? E eu falava, depende. Eu acho até que você tem questões recursais, você tem um entendimento do Supremo Tribunal Federal, condenado na segunda instância, você já pode cumprir a pena preso, pode recorrer, lógico, é do direito, sendo que agora esse entendimento já pode ser modificado novamente, para a gente ficar atento, porque você já tem uma interpretação, estava 6-5 na última análise disso, e agora a gente já viu o ministro Gilmar Mendes mudar a sua própria interpretação. Então, diante disso, o placar, provavelmente, quando tiver uma nova votação e você tem ministro lá no Supremo que batalha por isso, para ter uma nova interpretação, você pode mudar isso daí. Então, cai. Agora, você tem uma outra questão, que a isso não cai, que é a lei da ficha limpa. Foi aprovado pelo Congresso Nacional a lei da ficha limpa, ela já está em vigor. E pela lei da ficha limpa, um condenado no segundo colegiado, ele não pode se candidatar.
Sendo que a gente está vendo Lula fazer isso daí, primeiro, numa tentativa de dizer, olha, politizar para o eleitorado dele, principalmente, porque ele chegou a ter só 17% das intenções de voto. Ele nunca chegou a esse patamar, um patamar muito baixo. E isso, quando começou a vir a público, toda a questão do Odebrecht, a delação, quando estourou, pouco antes, quando já se tinha notícia em relação ao triplex, quando começaram a surgir as notícias, antes ainda da homologação da Odebrecht. E o que fez do ponto de vista estratégico? Lula, ele é um animal político. Não há como não reconhecer alguns falam qualidade, uma característica, né? É uma característica, pode ser qualidade, pode ser... É uma característica. Ele é um animal político, né? Um animal político como poucos. Então ele, vendo sangrar no eleitorado dele, ele acabou politizando a questão, indo para um enfrentamento político, centrando na figura do juiz Sérgio Moro. Então ele foi ali para o embate com o juiz Sérgio Moro, lembrando que o ex-presidente Lula tem no Supremo Tribunal Federal por obstrução de justiça, você tem ação correndo com outros juízes, inclusive juiz aqui de Justiça Federal aqui de Brasília, em relação a outros casos também. Então, fica difícil esse discurso de perseguição política por parte de um juiz quando ele está o caso dele está em análise em outros tribunais ou em outras esferas do judiciário. Mas, enfim, foi uma forma que o ex-presidente Lula fez, e agora ele está fazendo essa caravana, concentrando muito ali no Nordeste. Ali você tem estados ele tem um recall muito bom no Nordeste, você tem um Bolsa Família que tem um reflexo principalmente fora das grandes capitais, das grandes cidades. Você vai para o interior do Nordeste, você percebe isso claramente. Eu sou de lá, eu sou pernambucano, então percebo isso quando... Um ano e meio eu fui fazer um trajeto lá, o Morte e Vida Severina, saindo do sertão, indo até o litoral, e eu percebia que as pessoas, poxa, mas as pessoas assim, tristes lá no Nordeste, uma tristeza, uma decepção muito grande em relação a ele, mas sempre reconhecendo e se identificando com ele. Principalmente você tem ações sociais, um legado social importante da gestão Lula. Então ele está jogando com isso, ele está jogando toda a estratégia, todo o capital político dele para se manter nesse eleitorado dele. Então hoje ele já chegou aos 30%, que ele conseguiu isso daí, ter os 30%, que é o histórico do PT. E agora ele tá tentando fazer esse embate para se vitimizar. Então você tem uma estratégia política, eu diria até muito exitosa do ponto de vista de estratégia, porque ele conseguiu sair de 17 com a rejeição muito maior, já estava perto dos 60, e hoje caiu um pouco abaixo de 50, mas que é uma rejeição elevadíssima. Então ele tem essa rejeição, é ruim, e isso daí se ele for disputar é dificílimo. Então, a não ser num cenário hipotético ali, ele e Bolsonaro, que eu acho que aí você, entre extrema esquerda e extrema direita, ele pode realmente ter. Mas se você pegar, se o centro conseguir se reunir em torno de uma candidatura, eu acho que ele ficaria fragilizado no segundo turno. Ele vai estar no segundo turno se ele tiver, do ponto de vista legal, condições de disputar. Ele estaria no segundo turno. Não vejo como o Lula não vai estar, principalmente por causa da pulverização. Sim, desse ponto de vista de público, eu vi até na Paraíba, teve assim, uma saia justa, porque assim, meu ladrão preferido, não sei o que. Tem essas coisas. Teve isso, eu recebi um vídeo que tinha aí,
Porque é isso que eu estou falando. É meu ladrão preferido, porque as pessoas gostam do Lula. Principalmente no Nordeste, ele é muito bem quisto. Muito bem quisto. Agora, assim, essa gosta dele, mas poxa vida, mas Lula, porque você fez isso, tá. Tem uma decepção muito grande com ele. Mas dito tudo isto, eu acho que a chance dele ser candidato do ponto de vista jurídico é mínima. E se ele for, o desgaste dele é muito grande por causa da rejeição. Acho que ele tem um teto. E só falei ali da questão do centro, de ter uma candidatura, e assim, a questão mais hipotética de ir um Bolsonaro e um Lula, né? Independente de quem tem uma possibilidade da esquerda ou a extrema esquerda colocar um candidato, a extrema direita um candidato, eu nunca pensei nesse cenário. Eu vi na eleição do Rio de Janeiro do ano passado. Você teve um candidato que eu não diria a extrema direita, mas é um setor conservador tão específico, que é o Crivella, que foi para o segundo turno, e do outro a extrema esquerda, que foi o Freixo, que é um candidato de extrema esquerda no Rio de Janeiro, e o centro não conseguiu colocar uma candidatura por causa da pulverização. Então, apesar de tudo, o cenário eleitoral sempre tem um quê de imprevisibilidade. Então, eu gosto de mostrar exemplos concretos para dizer, olha, mesmo um cenário mais hipotético, mais impossível, ele pode ser um cenário num segundo turno no país. A gente já teve isso. Hã? Podemos vai decolar? Olha, é o seguinte, você tem ali, é isso que eu ia falar, você tem o senador Álvaro Dias, é um partido pequeno, hoje, é um partido pequeno, que já tem uma candidatura presidencial, que é do senador Álvaro Dias. Você tem vários partidos pequenos ali mudando o nome, para ter um nome mais charmoso. Agora, o Álvaro tem que ver qual vai ser. O Álvaro Lelo, já saiu, nunca saiu candidato, né? Presidência nunca, né? Ele pode surgir como uma novidade, com um discurso. Ele tem um discurso ético. Ele sempre teve um discurso ético aqui. É importante falar. Ele está perguntando do Podemos e da viabilidade do Álvaro Dias, né? Eu acho que ele tem um discurso ético. Tem que ver se ele vai ter empatia do público, como ele nunca foi testado, se ele vai ter carisma. Muita gente quer lançar aqui pelo PPS, por exemplo, o senador Cristóvão Buarque, que é aqui do Distrito Federal, que também é um outro nome, que esse já foi candidato em 2006 com a bandeira da educação, mas também tem uma bandeira muito ética lá no Senado Federal, no Congresso Nacional. E tem que ver também empatia com a população, entendeu? Assim, o perfil. Ele sempre está ali bem colocado do ponto de vista de questões lá, imagem lá, né, boa lá no Congresso Nacional, né? Então ele sempre está ali em causas ali, ele sempre pontua bem. Agora, isso não necessariamente significa que ele vai ser um candidato carismático popular. Ele vai ser testado. O Cristóvão, eu acho que teve 2%. E assim, no ano de 2006, naquele ano foi reeleição do Lula, Heloísa Helena, que tinha um discurso ético, mas extremamente radical, chegou a pontuar mais, chegou a 6%. A Marina, em 2010, ela chegou a 17%, ela surpreendeu, quase. Você vê ali o Serra, ela deu um susto no Serra na reta final, no ano de 2010. E forçou um cenário de segundo turno em 2010. Então, assim, cada eleição ela tem uma dinâmica. Eu acho que várias candidaturas vão surgir. Você tem ali o Álvaro, que está sendo colocado. O Dória, você tem uma disputa com o Alckmin, aí você tem uma briga muito grande dentro do PSDB, que era impensável. Eu tenho visto assim, cada vez mais relatos de um descontentamento muito grande do Alckmin. O Alckmin,
do ponto de vista interno, ele tem toda a cúpula do partido com ele. Ele é mais confiável internamente dentro do PSDB. O Dória, você vê ali os deputados mais jovens do partido torcendo pela viabilidade da candidatura. E falam o seguinte: o Dória, ele poderia ser naturalmente o candidato se ele ficasse parado. Sendo que, como ele acabou sendo, na nossa terra a gente chama afoito, né? Foi muito apressado, isso acabou criando uma forte preocupação, desgaste interno no partido, que o Alckmin já está ali contrariado com Dória, e foi o Alckmin que fez o Dória. Então você tem uma disputa interna. Por isso que eu digo, você já está vendo, se o centro ficou dividido no Rio de Janeiro com candidaturas diferentes, a gente já está vendo o próprio PSDB todo rachado internamente. O PSDB vive uma crise monumental, ele está no divã e ele não está se encontrando, ele não sabe se fica no governo, se sai no governo. O criador brigando com a criatura com o criador. Então, assim, um nome que poderia ser, que era do Aécio, que saiu com recall altíssimo, baleado pela Lava Jato, com um diálogo também completamente mal colocado, uma coisa mais do que esquisito, foi... assim, até do ponto de vista até do linguajar mesmo, sabe? Assim, de baixíssimo calão, de um linguajar assim... completamente. Eu até falei assim uma vez assim, para mim tem dupla personalidade, porque não é a pessoa que eu conversava conversava com frequência, pelo menos uma vez, era presidente de um dos principais partidos do país. É minha função conversar com toda a classe política e eu levei um susto assim, porque era completamente diferente o perfil do que eu estava ouvindo. Não é possível que eu estou ouvindo. Então você tem... Oi, vamos lá. Eu ia te fazer a pergunta que eu estava aqui. Eu acabei de ver, vamos lá. A Folha acabou de soltar que o Joesley vai entregar novos áudios, né? Certo. De seu gravador à Procuradoria. Que tipo de impacto você acha que isso ainda pode ter dentro do governo? Tá. Né? Porque na nota diz que haveria um diálogo de algum ministro muito próximo, né? E a outra pergunta é, aquilo que a gente sabe que teria que ter esse candidato, que, como você estava falando, que fosse o candidato que não dissesse o que a gente quer ouvir, mas o que tem que ser feito. Qual é a chance que um candidato assim tem de ganhar num país onde, às vezes, a gente tem a ilusão que nós, classe média, elegemos? Mas aí, muito dentro daquilo que você mesmo falou, do que você vê no Nordeste e tudo mais... Quer dizer, qual é a chance que você acha que esse candidato, que vai dizer o que precisa ser feito e não o que as pessoas querem ouvir, tem de ganhar do Brasil? Então, são as duas perguntas. É a questão do Joesley e essa. Tá. Eu acho primeiro... Vamos começar com a segunda. Eu acho que, assim, as pessoas querem ouvir verdade também. Eu acho que porque às vezes você quer ser iludido, eu concordo com isso, mas eu acho que as pessoas querem um pouco de verdade. Às vezes é da forma como é colocada, mas tem que ser colocada. Entendeu? Às vezes a pessoa... Por isso que eu digo, o carisma conta, mas é importante ter alguém com carisma para dar um discurso mais realista, que consiga, entendeu? Porque às vezes a pessoa quer vender... Sim, o cenário tradicional do país sempre foi de um discurso fácil. A gente foi acostumado com esse tipo de discurso desde sempre. Eu vou remontar ali anos 30, Getúlio, desde que a gente teve sempre assim, essas figuras hiper carismáticas que balizaram a política brasileira em vários momentos. Então, tanto a política regional, e você tem vários exemplos, como a política nacional. Mas eu concordo, eu não estou vendo ainda algum candidato fazendo um discurso porque tem medo, porque é um discurso impopular.
Então, eu não estou vendo nenhuma candidatura com coragem hoje de colocar essas questões. E isso daí é... Eu acho que se um político tem a coragem de colocar a verdade em relação a isso, eu acho que poderia ter sucesso. Teve em algumas cidades, em alguns estados. Eu não gosto de dar exemplo, porque parece que eu estou fazendo propaganda de A, B ou C, não é meu papel fazer. Mas a gente já viu em plano regional, plano local, e eu lembraria algumas disputas do ano de 2016. O Artung, você está citando, né, Lela? O Artung está fazendo... O Artung, diga-se passagem, ele comprou briga até com a Polícia Militar. Ele conseguiu comprar. Eu acho que você teve ali uma crise grave do questão da Polícia Militar. Já que se colocou aqui um exemplo concreto, o Artung ele conseguiu fazer esse enfrentamento. Dificílimo, até ele estava com questão de saúde, que eu acho que é uma questão à parte, e que, mesmo assim, ele conseguiu reverter e pegar, olha, o discurso da responsabilidade fiscal. Que ele já tinha esse discurso aqui em Brasília, quando ele foi senador, de 99 a 2002. Ele já tinha um pouco esse discurso bem reconhecido, sabe? De origem, ele é economista de origem, então eu acho que ele tem isso muito como foco. O Artung conseguiu fazer desse discurso algo a ser agregado. Eu poderia citar outros, eu não gosto de citar nomes. Como foi citado um nome aqui, eu tô colocando, que parece que eu estou fazendo propaganda de A, B ou C e não cabe a mim fazer isso. Sobre impacto, veja bem, eu acho que impacto maior do que o próprio presidente da República, eu acho que não tem condições de ter um impacto maior do que o próprio presidente da República. Acho que não. E do ponto de vista, um ministro poderia sim sofrer impacto, mas hoje eu vejo muito claramente que você tem ali uma questão de autoproteção de todo o governo e de autoproteção até mesmo da classe política. Você tem uma questão maior ali, porque todo mundo tem medo de ser a bola da vez. Então, estou falando de uma forma mais genérica. Então, assim, pode ter uma questão envolvendo o ministro, se não tiver uma imagem, como a gente está vendo, eu sei que aqui tem gente de Mato Grosso, como a gente viu em Mato Grosso ali, deputados estaduais, secretariado, ou seja, todo prefeito pegando ali, como a gente viu aqui no Distrito Federal, a gente vivenciou isso aqui, foi muito traumático aqui, quando a gente viu também cenas muito semelhantes em relação a isso. Eu mesmo pensei que isso não iria se repetir, mas assim, não tem limite a ousadia de alguns setores, né? Isso não tem limite. E isso daí, eu vejo que vai ter uma autoproteção. Se não tiver uma imagem dessa, como a gente viu agora em Mato Grosso, eu vejo ali uma tendência que você vê, o presidente Temer, ele pegou e disse assim, olha, quem for denunciado, ele foi dando um rito para a saída de ministro. Se você for denunciado tal. Isso tudo caiu a partir do momento que ele virou alvo. Então, ali você tem uma questão de estratégia política também de proteção, de autopreservação. Camarote. Nessa delação da JBS, o que você tem ali em relação à JBS você tem já o Guido Mantega, você tem ali um farto material, como que aí, para mim, uma surpresa, o Guido Mantega, como ministro da Fazenda, Palocci e Guido Mantega,
aparecendo, e o Guido, que tinha uma carreira de professor tudo, como operador em vários, assim, operador com Ike Batista, operador com Marcelo Odebrecht, operador com Joesley Batista. Então você tem uma materialidade. Talvez quem tenha mais intimidade de todos era o Marcelo Odebrecht, que cita que inclusive fez a reforma e falou para o Lula antes de deixar a presidência, que ele já tinha ciência de tudo, como estava sendo feito o consórcio lá para fazer a reforma no sítio que ele ia usufruir. Talvez o batom na cueca... É porque as pessoas também, poxa, um batom na cueca maior do que um Guido Mantega, que era o ministro da Fazenda, que assim, as pessoas assim, acham no Brasil, como as provas são tão abundantes e tudo é tão explícito, que as pessoas assim, poxa, mas agora tem que ter mais. Camarote, Luiz Felipe, Manaus. Eu sei, Luiz. Oi. Lá em Manaus nós estamos sofrendo um fato inédito, né? Governador que ganhou em segundo lugar, perdeu por branco, nulo e abstenção. Abstenção, desculpe. O amazonino foi eleito com menos voto do que a somatória desses três. O Eduardo Braga, que era ministro, que conseguiu derrubar o governador, tirou em terceiro lugar. E a eleição lá em Manaus foi um troço interessante. Mudaram a Constituição numa canetada que era para ser o segundo colocado, ou então eleição indireta, e o Gilmar Mendes conseguiu, numa canetada, transformar em eleição direta. Vamos lá, eu acho que você coloca coisa importante, Luiz. O que a gente tem percebido? Eu acho que você tem aí a questão da Lava Jato, que ela é muito forte, escândalos, de uma forma geral, e você tem ali escândalos regionais, escândalos nacionais, e tudo isso leva o que eu tenho visto como desencantamento do eleitor. Então, quando você fala assim, uma abstenção elevadíssima, brancos, nulos, e essa somatória maior, isso aconteceu em vários momentos na eleição de 2016, a gente já estava percebendo esse fenômeno, então é um fenômeno, agora a gente viu também ampliado numa votação para governo do Estado. Isso é um alerta. Eu acho que isso é um alerta, inclusive, Luiz, para a classe política. É um alerta, olha, alguma coisa está sendo feita errada pela classe política no país. Porque esse é um fenômeno que não se direciona a um político A, uma rejeição a um político B, a classe política como um todo. Então, eu acho que é um momento de alerta, a população brasileira está desencantada, o não voto ganhou, que é isso que você está chamando, é o não voto em várias cidades brasileiras, em capitais importantíssimas. O primeiro colocado, quem teve assim, exatamente a mesma situação que a gente está vendo no estado do Amazonas, e eu acho que isso é um alerta para o ano de 2018. É impressionante isso. Isso mostra dois ex-governadores. Isso mostra como existe uma rejeição à classe política. Então, assim, como a população está desaprovando, isso é um recado claro. Porque assim, o que a gente vê, Luiz? Teve manifestação, aquela onda de protestos no ano de 2013. Aí depois você viu também no impeachment. Aí você vê assim, e agora? Por que não está tendo? Isso não significa que as pessoas não estão descontentes e que elas não estão se manifestando. Quando teve a oportunidade de se manifestar pelo voto, aconteceu isso no estado do Amazonas. Agora, o que é que você vê assim? O que levaria as pessoas não estarem indo para a rua o tempo todo? Porque você tem também uma partidarização muito grande. Então
do PT, que não consegue colocar a gente, porque está com um desgaste muito grande. Aí você vê o pessoal que era da antiga oposição, que também não consegue e não vai colocar a gente, e ninguém querendo ser instrumentalizado. Um cidadão comum, hoje, se eu for ali protestar contra o Temer, eu vou estar sendo usado pelo PT. E às vezes ele não quer ser usado pelo PT, ele quer protestar realmente. E aí ele vai usar o voto. E a forma que a gente está vendo é isso, através desse tipo de resultado. Que as candidaturas da política, elas não conseguem ter sequer um mínimo para ultrapassar a insatisfação das pessoas. Então, isso é um alerta muito, eu acho que assim, para a classe política como um todo, Luiz, muito forte. Acho mesmo. Esse resultado do Amazonas a gente pode ver isso repetir muito na eleição de 2018, em vários estados. E dependendo da eleição nacional, dependendo das candidaturas que se apresentem, a gente pode ver isso, inclusive, na disputa ao Palácio do Planalto. É por isso que eu digo, eu acho que é uma hora de um discurso de responsabilidade. Alguém que tenha um discurso mais realista. Menos marketing, menos um discurso ali para encantador de sereia e um discurso mais focado na realidade. Acho que eu digo que eu estava, viu, Celso, muito mais otimista. Se pegar 2 anos atrás, eu estava muito mais otimista. Eu acho que agora o Brasil chegou num momento que está no limite, Luiz. No limite do limite. Acho que a gente não tem mais condições de errar. A gente não pode. Eu acho que o Brasil. Eu estava conversando com o ministro Barroso, eu tenho conversado muito com ele, e assim, eu acho que só o Brasil tem essa capacidade de estar investigando toda a sua classe política, mostrar as entranhas do sistema político brasileiro e está ainda sobrevivendo. E sobrevivendo, eu acho, do ponto de vista de país, porque a gente está fazendo muito bem. Agora, a gente está chegando no limite. Eu acho que 2018 a gente não pode errar. E aí eu acho que a gente tem que ter sabedoria para encontrar uma candidatura responsável com o país, que tenha esse discurso responsável. Acho que é um pouco por aí. Tá. Gerson, boa noite. Elvio do Sindicom, tudo bem? Tudo bom. Prazer te fazer. Álvaro, né? Elvio, tá bom. A pergunta vai nessa esteira do não voto. Eu estava falando sobre a extrema. Tá. Se a gente olhar realmente a tendência, e a mídia social acho que contribuiu muito para isso, eu queria ver a tua opinião, já que você é um expert da área de mídia e também políticas. As duas coisas se casam. Mas o ponto vem, o não voto, tá? É uma tendência. A mídia social, na minha opinião, contribuiu de forma assustadora e é exponencial o crescimento, a influência disso. Tá? Então, para uma próxima eleição, a tendência pelo traçado natural seria esse aumento. Numa situação dessa, o beneficiado é quem? O beneficiado são os extremos, na minha opinião. Certo. Porque o votante de extrema, ele não é não voto. Eu sou de extrema direita, eu sou de extrema esquerda. Então, existe, na minha visão, um perigo muito grande se não for feito alguma coisa pelas mídias sociais e pela própria mídia tradicional, porque esse discurso que você diz, desse candidato, né, que precisa vir falar a verdade, ele é mais do que necessário para justamente contrabalançar e mudar essa tendência do não voto, minha opinião. Eu queria ouvir você sobre isso. E qual o papel, né, que vocês teriam para ajudar a criar essa pessoa que não existe? Teve alguns sinais, como você disse, mas de fato, com peso, com densidade, eu não consegui enxergar ainda. Porque me preocupa muito. O não voto vai beneficiar as extremas. Eu estou entendendo. Você tem uma radicalização nas redes sociais. Você tem uma radicalização. Para mim é surpreendente o Bolsonaro estar com esse índice de 15%. Eu nunca imaginei que o Bolsonaro tivesse um discurso tão radical, chegar a 15 pontos. Mas eu ainda aposto que o Brasil é um país da conciliação. A gente está no nosso perfil, tá?
Você tem ali um discurso mais radical que ganhou nos Estados Unidos. Você teve ali no Reino Unido também um discurso mais radical para sair da União Europeia. Você tem um discurso radicalizando o mundo, mas você também tem um Macron, uma experiência lá na França, que para mim foi surpreendente. Você pegar um país como a França, que é extremamente politizado, que é um país radicalizado, você tem ali a extrema-direita, a esquerda, a extrema-esquerda, e que você se uniu, você chegou ali em um ponto crítico que a gente estava vendo, e o país percebeu ali diante, botou um ministro da economia jovem, um ministro jovem, um rapaz que era da elite até, e que conseguiu vencer pelo discurso e fazer um movimento através do discurso. Então, assim, eu tenho conversado com muitos embaixadores aqui, e todos eles da Europa, principalmente, que eu converso mais, e eles, até o pessoal do Reino Unido, assim, nossa, mas como a França conseguiu, e eles estão encantados com isso. Não sei se vai dar certo o Macron, não estou fazendo propaganda do Macron, não cabe a mim fazer, mas eu estou falando dessa questão do discurso. Entendeu? Tem agora o escândalo da maquiagem. Então, assim, as pessoas vão tropeçando, né? Não é tão mais fácil não usar maquiagem. Mas a vaidade humana não tem limite nessa. Então, agora, você faz um outro questionamento. A mídia. Eu acho que a mídia não tem que fazer candidaturas. Eu acho que é muito arriscada a mídia ficar oferecendo candidaturas, nomes. Eu me recuso a fazer isso. Eu me recuso. Até porque eu acredito muito na sabedoria popular das pessoas. Eu acredito muito, eu tenho muita confiança nisso. Agora, eu acho que cabe à mídia, e acho que sim, cobrar responsabilidade. E começar a cobrar responsabilidade do país, do governo, do Ministério Público Federal. Me lembro que eu fiquei assim assustadíssimo do ponto de vista... E eu reconheço o papel fundamental de procuradores, eu acho, nessa questão da virada do país em relação ao combate à corrupção. Mas no momento em que a gente está tendo desemprego, que a gente está tendo um rombo bilionário em cima de rombo nas contas públicas, você tem um novo comando do Ministério Público Federal pedindo reajuste. A primeira coisa que pede reajuste 16%. Então, assim, 17%, né? Não dá. Assim, e eu acho... E de onde vem, né, o dinheiro? Você não tem dinheiro. Aí ia se fazer um remanejamento interno, mas o problema é que isso entraria para sempre. Você pode fazer um remanejamento orçamentário num ano. E no ano seguinte, esses 16, numa inflação que está batendo abaixo de 4%, está caindo para 3%. Como é que você vai dar 16%, 17% de um reajuste para uma categoria que já tem um status especial, porque o funcionário público ele não é demitido. Você tem estabilidade. Então, eu acho que cabe sim, eu acho. E é muito bom você ter imprensa livre num país que você... olha, tudo bem, é importante, seu serviço é fundamental para o país, vocês estão de parabéns, mas todo mundo tem que dar uma cota de sacrifício. É um momento de todo mundo dar uma cota de sacrifício. Porque as pessoas estão perdendo emprego. Então, eu acho que cabe à mídia, aí sim, cobrar esse tipo de atitude. E aí ter muita clareza de colocar e abrir o debate. Eu acho que esse é o papel da mídia tradicional, esse é o papel de quem está com responsabilidade com o país. E aí, diga-se de passagem, isso daí teve um reflexo do ponto de vista do próprio Supremo Tribunal Federal. A própria ministra Carmen Lúcia, que segurou um aumento no ano passado, de forma muito corajosa, porque o Supremo Tribunal Federal você acaba tendo efeito cascata em todo o funcionalismo. Ela segurou ano passado uma coisa que já estava bem avançada em relação a uma colocação já feita pelo então presidente do Supremo, que era o ministro Lewandowski. Ela travou. E ela fez uma colocação importante, tanto que o aumento foi barrado por 8-3 pelo Supremo Tribunal Federal.
E isso criou uma saia justa para o Ministério Público Federal, que não tinha como fazer, porque ele não poderia propor um aumento que ia estourar o teto. Então, diga-se passagem, quem ganhou isso foi o Supremo, foi principalmente a liderança atual da ministra Carmen Lúcia. Mas eu acho que a mídia tem que ter esse tipo de postura, assim, pelo país mesmo. Entendeu? Não é porque o governo... Como eu critiquei ao menos... Porque eu falei esse exemplo aqui. Chegou a ser dado um bônus de produtividade para o inativo da Receita Federal. Para o inativo da Receita Federal. Então, assim, como é que a gente pode? Como é que o país pode? Não, o cara não está mais... Assim, não tem condições. Eu não vejo... Então, eu acho que esse tipo de debate a mídia tem que colocar. E tem que colocar assim, olha, mostrar com a realidade dos fatos. Agora, indicar uma candidatura, eu não acho, porque eu acho que não é o papel, entendeu? Senão a gente vira partido. Eu acho que a mídia tem que ter até mesmo uma sobriedade principalmente nesse momento do país. Você tem países que não é o nosso modelo, não é um modelo que o Brasil adota, mas para você pegar Estados Unidos, a mídia ela é partidarizada. Ela se posiciona muito mais, inclusive em defesa. Então você tem ali, por exemplo, a Fox News, que fez campanha para o Trump. E isso daí é reconhecido, faz parte. Você vê lá o editorial do The New York Times, que é completamente crítico. Então eles fazem campanha. Mas eu acho que é um outro estágio de democracia. Tá? Não sei nem se é o modelo ideal. Eu não me sentiria confortável. Também tem isso. Mas eu não me sentiria confortável de estar ali, me posicionando. Olha, fulano de tal. Não. Eu prefiro ter, tanto para reconhecer méritos, então falar assim, poxa vida, a questão social do governo Lula. Eu posso aqui estar reconhecendo com a maior tranquilidade, como está falando de desvios do governo Lula. Como posso estar falando de um acerto do governo Temer em relação a um discurso mais assertivo em relação à reforma da Previdência, como está criticando a postura dele em relação ao Joesley Batista. Então, isso me dá uma liberdade maior até mesmo de capacidade crítica. E se eu estou falando pessoa física, como jornalista, eu acho que a mídia tem que ter uma postura muito próxima disso. Manuel Novaes, lá do Ceará. Tá, a gente já trocamos conversas lá em Manaus, não foi isso? Isso. Nós já ouvimos bastante aqui sobre eleições do próximo ano, política e tal. Eu queria ouvir a tua opinião agora sobre a Lava Jato, diante de tantos atropelos que houveram aí dos ministros do STF, tomando decisões que a mídia tem se colocado contra, os próprios magistrados têm criticado isso. Como é que você vê o andamento dela? Vão parar mesmo? Vamos lá. Eu acho que Lava Jato é um avanço no país. Tá? Primeiro, eu pegava assim, eu via assim, um mensalão, já achei um avanço enorme. Eu acho que, conversando com pessoas que estão na Lava Jato, eles falam muito claramente, olha, se não tivesse tido o julgamento do mensalão no Supremo, você não teria chegado ao patamar da Lava Jato. Então, acho um avanço enorme, é fundamental para o país estar conhecendo o que era praticado. É fundamental. A gente está vendo como tudo acontecia, como a gente tinha ali grandes... vocês são empresários aqui, vocês sabem como é difícil conseguir financiamento, como é difícil, como é custoso, como é difícil estar competitivo no mercado. Aí você vê ali uma explosão, Joesley Batista, como ele cresceu ali, ele virou campeão nacional. Eike Batista, bombou. Aí a gente está vendo como o Odebrecht estava num esquema ali, Angola, Venezuela, República Dominicana, um sucesso, Peru,
Estava em tudo que... E aí a gente via assim, o Marcelo Odebrecht, não, Angola não está pagando. Manda o BNDES pagar para Angola pagar de volta ao Odebrecht. Então era assim que era feito. Fazer capitalismo assim é fácil. Aí é muito, muito fácil. Mas... pai, fala com o Lula. Aí o Emílio ia lá, falava com o Lula falava lá, dava a ordem para o Mantega mandava o BNDES soltar dinheiro para Angola. Aí é fácil fazer capitalismo sem risco? É muito fácil. Então é importante a gente estar conhecendo as nossas entranhas da política. Então é fundamental. Excesso às vezes pode ter de um lado, isso tem que ser corrigido. Eu acho que quando tem excesso tem que ser corrigido. Eu acho que você pegar a curva ali, por exemplo, o primeiro juiz, que é o Sérgio Moro, dessa Lava Jato, você vê, mesmo na época do Teori, ele foi corrigido ali pouquíssimas vezes. É importante a gente botar isso em números, porque, por exemplo, é um juiz que está perseguindo a classe política. Tá. Não, ele pouquíssimas... E olha que Teoria você tem ali um ramo do direito que chama o garantista. E o Teori talvez era a expressão máxima de um juiz garantista, que é aquela coisa rigoroso com a lei e tudo. E praticamente você tem uma ou outra decisão que chegou a ser reformada por ele em relação ao juiz Sérgio Moro. E tinha um diálogo franco entre os dois. Questionamentos. Uma vez ele soltou o Paulo Roberto Costa e mandou soltar todos logo no início. Inclusive o Alberto Youssef falou, olha, fulano corre risco de fuga, é isso que o senhor quer? Ele mandou essa comunicada. Aí o Teori, não. É só o Paulo Roberto Costa. Tá bom. Então manteve todo mundo preso. A segunda vez que o Paulo Roberto Costa foi preso, já não foi mais solto. Só foi depois da... Agora, você tem... Agora, eu não sei se a tua pergunta era em relação, por exemplo, à segunda turma, que já está tendo um entendimento, Gilmar Mendes. Bem, tá, entendi. Tá. Você tem, sim. Você tem uma mudança... e teve uma mudança da composição dessa segunda turma. Você tem ali... Eu tenho conversado muito com o ministro Gilmar também. Ele tem uma linha e ele tem verbalizado, inclusive eu questionei ele em relação a questão do Barata, que ele soltou e tal. Conversei inclusive com a mulher do Gilmar, que estava indignada porque foi citado. E independente dessa questão específica, ele fala, olha, eu estou falando contra o alongamento, e aí uma tese, tá? Ele fala isso como uma tese, que ele até soltou Zé Disseu. Ele fala assim, poxa, Zé Disseu tem pessoa mais inimiga do que eu. Então, você tem uma tese que está... e que pode virar no Supremo, tá? E que já virou na segunda turma, porque a segunda turma, antes você tinha a ministra Carmen Lúcia. Quando a ministra Carmen Lúcia saiu para assumir a presidência, entrou o ministro Lewandowski. E aí você tem três, o Lewandowski, o Gilmar Mendes e o Toffoli, que eles estão se alinhando. E está deixando isolado o Celso, que é o decano da casa, e o ministro Fachin. Então você tem... É verdade que o ministro Teori, quando ele ainda estava vivo, lógico, ele estava ali julgando. Alguns casos ele teve que levar para o plenário com medo de ser derrotado na segunda turma. O ministro Fachin já foi derrotado em relação ao caso Zé Disseu e outros. O Zé Disseu é o mais emblemático. E por isso que agora ele está levando, inclusive, o Teori já tinha levado o caso do Eduardo Cunha, corria o risco de Eduardo Cunha estar solto hoje, pelo entendimento, por essa interpretação. Ele teve tanto medo que ele levou isso para o Supremo, e o ministro Fachin já está levando alguns casos para o Supremo, desculpa, para o plenário, e tirando a segunda turma, e o ministro Fachin está fazendo a mesma coisa. Sendo que
você já teve a mudança de um ministro. Um ministro, com a morte do Theory, você tem ali o ministro Alexandre de Moraes, que declarou ser a favor ali da prisão em segunda instância. Já tinha declarado antes, inclusive na sabatina do Senado. É lógico que isso pode mudar, mas agora o que mudou foi o voto do ministro Gilmar Mendes. O próprio Gilmar, então aquele 6-5 que estava para um lado, agora ficou 6-5 para o outro lado, só com a mudança de interpretação do Gilmar Mendes. Então, agora, eu acho que para futuro é ruim, porque eu acho que foi um divisor de águas essa decisão do Supremo de prender em segunda instância. Você veja que a delação da Odebrecht ela sai na sequência. Logo depois saiu a delação da Odebrecht. Por quê? Porque eles viram o seguinte, olha, agora a gente vai ficar preso ad eterno. Mesmo que a gente não vai conseguir. Tinham tentado habeas corpus para o Marcelo Odebrecht, não conseguiram. A defesa dele, aqui eu estava conversando até com os advogados na época, falei, olha, não é bem assim, vocês estão ali numa estratégia, não vai fazer delação nunca, ele vai conseguir habeas corpus, eu não estou vendo esse ambiente. E realmente não saiu habeas corpus. E logo depois, a decisão da prisão em segunda instância. Eu estou falando fevereiro do ano passado. Ali naquele momento o placar foi 7-4. Depois, num segundo julgamento, já houve mudança. Ficou 6-5. Já em outubro do ano passado. E aquilo foi muito importante. A Lava Jato em si, ela já avançou muito. Então, você tem essa delação do Odebrecht, você deve ter mais um OAS, alguma outra coisa, e ali você já tem... Não tem como recuar. Minha grande preocupação é com futuras investigações. Porque a grande questão no Brasil é quem tem condições, aquela coisa, você pode procrastinar, você pode levar, você pode... E tudo em liberdade, você morre, o Paulo Maluf ia ser passado dos 80 anos e não ia ser condenado num caso. Estava falando com o ministro Fachin. Por poucos dias ele não teria uma condenação. Porque ia prescrever. Então, é uma questão... Agora, tudo... Cara, não dá para comprar todas as brigas ao mesmo tempo. Então, mas eu acho que você tem uma indignação da sociedade muito grande. Você percebe claramente uma indignação popular enorme. Assim, do ponto de vista de Gilmar, eu escrevo qualquer coisa, boto o nome Gilmar Mendes, o que tem de repercussão é impressionante. Independente do que seja, porque virou um símbolo. Vamos encerrar. Então vou encerrar bem rapidinho, tá? Vou bem. O Celso já puxou minha orelha aí, tá vendo? Boa noite, Gerson. Luiz Martining, Sindipetro, Serra Gaúcha. Excluir? Luiz Martining, Sindipetro, Serra Gaúcha. Ah, tá bom. Serra Gaúcha, muito bem. Isso. Retomando a sucessão presidencial, como o cenário político está em aberto, como você falou, e necessitando de um discurso mais realista, e como na classe política atual a gente não vislumbra alguém que tem essa posição e queira tomar, nós poderíamos pensar no ministro Meirelles para a sucessão, nesse momento? Eu achei que o Meirelles já foi mais forte ano passado, Luiz. Ano passado, você tinha ali um encaminhamento, aí primeiro a bombardear o Meirelles, ficou incomodado, o Meirelles estava se colocando. Foi o PSDB. Eu me lembro de uma conversa do Aécio Neves puxando a orelha do Temer em relação ao Meirelles. Eles estavam super incomodados. Então, eles começaram a cortar as asinhas do Meirelles, ano passado. Meirelles, se você perguntar assim, se ele quer ser candidato, ele sonha com isso. Agora, se ele vai ter viabilidade do ponto de vista de um partido político por trás e uma estrutura por trás, que ele é do PSD, eu não vejo hoje muito do ponto de vista de articulação, por exemplo, Kassab, que é do partido dele, se articulando por uma candidatura do Meirelles, eu não vejo. Ele quer. É sonho de setor do mercado? É um sonho do setor do mercado. Um nome, pelo menos, com um perfil parecido com o do Meirelles, mais técnico e tal. Essa questão do carisma, acho que ele não tem nenhum carisma. Do ponto de vista de empatia.
do discurso, acho que ele tem um discurso da responsabilidade, mas eu não vejo, assim, aquela questão que a gente estava colocando, associar o carisma com um discurso realista, verdadeiro. Eu não vejo o Meirelles. Agora, o Meirelles é um cara que, por exemplo, hoje, diante da questão política, da fragilidade política do atual governo, ele é que dá uma sustentação, inclusive, uma disputa interna, muita gente querendo ainda afrouxar ainda mais o rombo. Ele fez um discurso realista e isso daí teve um resultado, pelo menos a curto prazo, em relação ao mercado, inclusive a percepção internacional. Então, assim, ele é uma âncora importante do governo, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas aí a ele se viabilizar como candidato, hoje eu vejo a chance pequena. Enfim, o Céu já está falando. Eu estou até com uma folga, porque hoje eu não vou fazer jornal, eu estou com uma folga maior. E por causa da licença paternidade aí, acabei de ser pai, então por isso que eu tô com essa, e na esperança do Tiago ter um país melhor. Eu acredito muito nisso, como netos, alguém falou aqui de netos, o senador filhos de vocês, então assim, a gente tem que apostar para essa nova geração. Acho que a gente tem que ter muita fé nesse país, então é com essa mensagem que a gente termina aqui nossa conversa. Obrigado.